Boa noite a todos. Hoje é dia 23 de junho, são 8 horas e 57 minutos. Daqui a pouquinho nós vamos começar mais uma aula do curso preparatório da Associação Espírita Kardecista de Itaquaquecetuba, AEC. E hoje nosso tema é Chico Xavier. Então eu vou contar algumas histórias de Chico. Boa noite, Dimas, tudo bem? Então eu vou contar algumas histórias de Chico Xavier para entender quem foi, tentar compreender um pouquinho quem foi esse ser humano assim, muito acima da média, tentar compreender como é que a história dele pode nos ajudar a mudar a nossa própria vida, né? Ter uma vida diferenciada, uma vida mais centrada e ao mesmo tempo compreendendo as adversidades que a vida nos traz. Então, como disse, o Chico era uma pessoa com uma história de vida única, né? com experiências pessoais únicas, mas de uma grandeza, uma pessoa simples, mas de uma grandeza enorme. Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Nessa boa noite, Zineide, boa noite, Dimas, e procurar compreender um pouquinho, né? Tem algumas histórias bem interessantes, até pitorescas, né? Vamos dizer assim, de Chico. Entender também, ele era um homem divertido, ele era um homem engraçado, né? Ele tinha algumas tiradas assim bem divertidas. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso também para entender. Não vai ser uma aula biográfica aqui, né? Vai ser um bate-papo para a gente começar a entender como é que é o Chico. Mas como isso aqui é uma aula e nós devemos seguir a disciplina, seguir as coisas de maneira adequada, porque nessa hora, nesse momento, a espiritualidade, né, e os nossos amigos espirituais que fazem parte dessa sala espiritual também vêm aqui, devem ser tratados com respeito e a gente deve seguir o nosso roteiro da maneira mais correta e adequada. Então a gente vai começar nossa aula de hoje fazendo uma preparação de ambiente, que é feito como? Né? É feito através de uma meditação, de uma prece e a leitura de uma mensagem, e depois entraremos direto no assunto. Então eu vou pedir para vocês, para a Cristiane, a Zineide, o Dimas, para que a gente eleve os nossos pensamentos à espiritualidade, aos nossos amigos espirituais, agradecendo a presença dos nossos mentores, dos nossos companheiros da espiritualidade que vão participar hoje dessa aula, desse bate-papo, e que durante esses minutos que vamos ficar juntos, que eles possam nos auxiliar no tratamento espiritual, refazendo a nossa energia física, mental e espiritual, alinhando os nossos centros de força, tranquilizando os nossos pensamentos, tranquilizando-nos em espírito, para que a gente, no término dessa reunião, possamos terminá-la melhores do que começamos, mais tranquilos, mais calmos, mais sossegados e preparados, né, para o restante dessa semana. Que assim seja. Então, o tema que eu tirei aqui hoje está no livro, né, esse livro aqui, Linha de Luz, da coleção Fonte Viva. Como eu falei, esses livros, caso você não consiga comprar, você pode tê-los em PDF entrando no site
Boa noite, Cristiane, Zineide, tudo, né? Entrando no site da Federação Espírita Brasileira, tá bom? Então, na mensagem 117, para isso, é o tema da palestra, da lição, tá? Coleção Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E diz assim: elevada percentagem de crentes consideram-se imunes de todos os sofrimentos, porque no conceito de grande parte daqueles que aceitam a fé cristã, entregar-se às fórmulas religiosas é subtrair-se à luta, candidatando-se à beatitude imperturbável. Na apreciação de muita gente que oram, não deveriam colher a dor, não deveriam conhecer a dor. O socorro divino assemelhar-se-ia à proteção de um monarca terrestre, doador de favores segundo as bajulações recebidas. A situação do aprendiz de Jesus é, todavia, muito diversa. Os títulos do Cristo não são na inatividade, com isenção de responsabilidade e esforço. Todos os chamados ao trabalho evangélico não podem esquecer as necessidades do serviço. O mestre, naturalmente, precisa de companheiros que nele confiem, mas não prescindirá dos que se revelem colaboradores fiéis à sua obra. Seria justo postar-se indefinidamente o devedor ante a generosidade do credor, confiando sempre, sem o mínimo sinal de solução ao débito adquirido? Não. Somente os homens vivem na lei da permuta. As forças divinas baseiam a motivação do bem no mesmo princípio. O Mestre Celestial ensina a todos, em verdade, as sublimes lições da vida. Entretanto, não é razoável que todos os séculos assinalem nos bancos escolares da experiência humana os mesmos alunos preguiçosos e inquietos. É indispensável que as turmas dos bons obreiros se dirijam às zonas de serviço preparados para os testemunhos dos ensinamentos recebidos. Simão Pedro sintetiza o trabalho dos cristãos de maneira magistral. Sois chamados para isto, assevera o apóstolo. A afirmativa simples indica que os discípulos leais foram convocados a sofrer pelo bem. Boa noite. Tudo bem, Major? Tudo bem com o senhor? Como você está? Obrigado também, né? Falar um pouquinho do Chico Xavier, e essa mensagem sintetiza muito, Eunice, tudo bem com você? Sintetiza muito a vida de Chico. Por que eu falo isso, né? Então a gente fala que com a espiritualidade não existe barganha, com a espiritualidade não existe preguiça. Né? O trabalho espiritual é trabalho, né? É dedicação, é o sofrer. Mas o sofrer não é aquele sofrer, vamos dizer, um sofrer inútil. O sofrer que a gente coloca aqui é o sofrer útil, é o sofrer da transformação, é o sofrer de autoconhecimento, de levar as outras pessoas a uma mensagem positiva e também a sua transformação pessoal. E a transformação pessoal dá trabalho, causa incômodo, causa dor, causa conflito. Se você não está preparado para mudar, se não está preparado para transcender as coisas, fica muito difícil. Porque a espiritualidade, o fato de você estar junto, fazendo o trabalho do bem, não te livra
das mazelas da vida. Pode amenizar em algum ponto, mas não te livra. E é esse o ponto, né, que a vida do Chico é um exemplo para nós. Então Chico, ele nasce, Pedro Leopoldo, de uma família muito pobre, tinha vários irmãos e a mãe dele morre muito cedo, e o pai dele casa com uma senhora que tinha problemas de obsessão. E essa mulher, ela, vamos dizer assim, ela, por esses problemas de obsessão, ela tortura muito o Chico, né? Então ela usa o garfo para espetar a barriga do Chico. Ela fez o Chico lamber as feridas do filho dela que estava doente, porque uma curandeira, né, falou que tinha que fazer uma simpatia e uma criança tinha que, durante 3 sextas-feiras, ir lá lamber aquela ferida que ia curar. Deixava Chico sem comer, tudo isso. E a companhia do Chico era a mãe desencarnada, que vinha até ele dando forças para que ele não esmorecesse. Isso eu estou falando de uma criança de 5, 6 anos de idade, 7 anos de idade, muito jovem. E a mãe vinha, conversava com ele, explicava: Chico, aguenta, né, não se preocupa, as coisas vão melhorar, as coisas vão... Mas fica aí, mandou fazer isso, faz, está fazendo... Mantenha a sua calma. Então, desde pequeno, Chico é colocado no mundo de sofrimento, aparente sofrimento, de dor, mas que vai fazer com que saia dele a pessoa que ele vai se tornar mais lá na frente. Então, desde pequeno, ele vai nesse processo. E o irmão dele realmente fica curado, né? Melhora. E pouco tempo depois essa mulher desencarna e o pai dele casa com uma outra pessoa que reúne todos os filhos, traz todos eles para casa. E essa madrasta fala assim para o pai de Chico: essas crianças precisam estudar. Mas o pai dele fala: mas é muito caro, nós não temos condições de bancar isso, né, de pagar o estudo para todo mundo. Aí ela tem uma ideia, ela chama Chico, chama todas as crianças, fala: olha, Chico, tá, vocês precisam estudar, né? Mas como a gente não tem dinheiro, a gente vai fazer o seguinte: nós temos um quintal aqui grande, nós vamos fazer uma horta e você vai vender os legumes, a produção da horta, e com esse dinheiro nós vamos comprar o material e a roupa para vocês estudarem. E assim foi feito, né? Ele trabalhou muito, ele estudou muito com essa... Na verdade, ele só estudou até o primário, tá, gente? Ele tinha pouco estudo. E isso vai interferir no início do trabalho mediúnico dele, que daqui a pouco eu vou contar essa historinha rápida dele. Então ele começa vendendo, depois vai trabalhar num armazém, né? E ele já começa desde pequeno tendo esse trabalho mediúnico, né? Ele conhece De na Eternidade na Escola. Se vocês assistiram o livro, o filme falando disso ali, vai ter um trecho onde ele diz que ele conversava com os espíritos e a professora fala: se você conversa com um espírito, vem aqui e escreve um texto. Nessa hora se aproxima um espírito desencarnado que era escritor. Boa noite, Rosa, tudo bem? Tercília, tudo bom? E ele começa a escrever, escreve todo o texto, né? E ele começa a ter um trabalho de prece, de oração desde pequeno. E ele vai trabalhar no armazém, vai ajudar o pai, vai ajudar a família, que passava dificuldades, né? Porque era 1933, 34, até o período da Segunda Guerra Mundial. A região ali de onde ele nasceu, Pedro Leopoldo, era muito pobre. E aí ele vai trabalhar depois na Fazenda Modelo, lá na região. E aí ele faz o concurso, presta concurso com o Ministério da Agricultura e começa a trabalhar como escriturário. O fato interessante desse fato de trabalhar como escriturário ali, quando terminava o expediente dele, ele ia para uma salinha na sede da fazenda, onde ele psicografava. Então ele terminava o trabalho dele como escriturário, ia para a salinha e já psicografava. Então ele já tinha também essa questão da disciplina, né? De ser muito disciplinado. E Chico tinha muitos problemas de saúde que foram se manifestando durante a vida dele. Ele tinha
uma catarata profunda, né, muito difícil, o olho dele sangrava, ele tinha problema de angina, e sim, né? Ele teve vários problemas de saúde durante a vida toda. E em determinado momento, quando ele começa realmente e ele, já bem, ele foi escriturário do Ministério da Agricultura e se aposenta como escriturário. Ele conciliava o trabalho dele de médium, né, com o trabalho dele como escriturário, e foi até 1958, 57, 58, quando ele se aposenta e se dedica exclusivamente à mediunidade. Bom, nesse período que ele começa esse processo, a fama dele começa a crescer e ele começa também a angariar também alguns problemas da cidade, como atritos com o padre, né, com a própria família, já que a quantidade de pessoas que iam até a casa dele era enorme, gigantesca, atrapalhando, né, o dia a dia das pessoas, e aquilo vai durante um tempo começa a atrapalhar a rotina da casa e criar conflitos na casa dele. Até que ele decide ir para Uberaba, né? E o interessante é o seguinte, está até vendo alguns depoimentos, depois que ele vai para Uberaba, Pedro Leopoldo, né, apaga, não tem mais ninguém para Pedro Leopoldo. Então ele foi muito importante até mesmo para a economia de Pedro Leopoldo durante muito tempo, porque as pessoas iam, né, se alimentavam, se hospedavam naquele local, e depois com a saída dele já não havia mais isso. Então ele começa a carreira dele mesmo como médium, toda lá em Uberaba, mais propriamente em Uberaba. Aonde entra a questão da falta de cultura de ensino dele, né? O primeiro livro que ele escreve, o Parnaso de Além Túmulo, foi uma dificuldade para psicografar aquilo. Por quê? Porque ele não tinha vocabulário, ele não tinha, né, formação suficiente para que o espírito que trabalhou com ele nesse livro pudesse passar para ele as informações de maneira correta, ou seja, faltava subsídio ali dentro. Então foi um trabalho muito grande de Chico adquirir cultura, informação, vocabulário, para melhorar o seu intercâmbio entre a espiritualidade. Então ele teve que estudar muito de forma autodidata para que ele fosse melhorando essa parte espiritual dele, né? Essa parte como médium. Isso tudo vai mostrando também o tipo de pessoa que ele era, né? Com todas as suas dificuldades. Ele vai ter problemas com a justiça, com relação ao caso do assassinato de um garoto, onde ele escreve uma carta, e nessa carta o espírito inocenta o seu amigo, né? Isso também a gente vai ver nos livros, em filmes. Dois garotos lá, adolescentes, estavam na sua casa lá, brincando lá, e um pega a arma do pai, acaba disparando e por acidente acaba matando o outro. Cria-se um atrito nas duas famílias, o garoto vai preso, mas o garoto que desencarnou, ele se comunica com o Chico e manda uma carta através do Chico para a mãe, explicando como é que foi as consequências, como tinha acontecido tudo isso. E aí Chico acaba com aquela carta, o juiz aceita a carta como prova e liberta o rapaz. E aí a gente vai ver também com o tempo, o Chico vai começando a psicografar muito, e os livros de Chico começam a vender, né, fazer sucesso, e entender que todos os livros que o Chico fez, né, psicografou, todos os direitos autorais foram... bom dia, Rosa. Boa noite. Diana, tudo bem com você? Foram para várias casas espíritas que ele auxiliou durante sua vida toda. E aí a família de um dos escritores, eu não vou citar nomes aqui, por questões que aí vocês vão estudar tudo para não complicar muito, né? Ele começa a vender muito, e um desses livros acaba citando esse escritor muito famoso que tinha se desencarnado. E a família entra com ação para pedir direitos autorais, né? Que foi uma complicação, e Chico teve que provar, né, que como o livro era de um ser desencarnado, ele
ele não comercializava, ele não pegava o dinheiro para ele, e começou uma batalha jurídica, e aí ele passa a chamar esse irmão desencarnado de irmão X. Então são várias historinhas, né, para que a gente possa entender um pouquinho dessa vida dura e difícil que o Chico teve. Vocês têm uma ideia, o trabalho mediúnico do Chico começava às vezes 6, 7 horas da tarde, virava à noite. Ele ia sair do centro ali, em Uberaba, às vezes 4, 5 horas da manhã, em Pedro Leopoldo também, e praticamente não dormia. As pessoas iam com ele, os mais próximos ficavam hospedados na casa dele, e os outros ele saía, fazia questão de levá-los até o hotel, nas pensões onde eles ficariam. E quando era 6 horas da manhã, o Chico ia ali estar 5, às 6 já estava de pé. Então praticamente ele não dormia. Então são algumas historinhas que a gente vai entendendo como é que era essa vida do Chico, para entender também que uma vida do médium não é uma vida, principalmente de alguém como o Chico, não é uma vida glamurosa, né? Mas é uma vida cheia de contrastes, cheia de dificuldades, mas que o discernimento, que a vontade de fazer o bem era muito grande. E Chico tinha umas saídas assim que eram muito engraçadas, assim. Ele era muito ele tinha um bom senso de humor. Não sei se vocês sabiam, né? Isso eu descobri hoje fazendo essa pesquisa. Chico psicografava som de rock. Isso mesmo, gente, né? Nem eu imaginava isso. Chico psicografava um som de rock orquestrado. Então tinha uma pessoa que ficava com os discos lá. Então, conforme o andamento, né, da psicografia, era uma música mais agitada, mais leve. Mas ele usava rock, né? Orquestrado, mas usava rock. Então, olha, são coisas assim bem típicas do Chico. Tem uma outra historinha do Chico, de uma pessoa, ele tinha um hábito, né, de determinado horário, a moça que cuidava ali do centro, que o recebia, trazia para ele uma canequinha com líquido escuro lá dentro, que as pessoas achavam que era café. Então, todo dia, em determinado horário, a pessoa chegava, trazia a canequinha do Chico, com aquele líquido escuro, e as pessoas pensavam que era café. Até que um dia ele estava conversando com uma pessoa que foi procurar, uma pessoa próxima, amigo dele, e ele perguntou: Chico, o que é isso que você toma nessa caneca, né? E ele falou: Coca-Cola, né? Então o Chico, ele psicografava ouvindo rock e tomava Coca-Cola. Então olha só como ele tinha os seus, vamos dizer assim, alguns gostos que ele tinha que ele preservava. E ele era esse tipo de pessoa que tinha esse tipo de atitude. E tinha um garoto, que depois vai se tornar muito próximo dele, que a família dele fazia parte dos trabalhos no centro lá de Uberaba, que é o Geraldo. Depois, hoje é um empresário em Minas Gerais. O Geraldo conta que quando ele era pequeno ele admirava muito o Chico, e toda semana ele mandava uma carta para o Chico. Então ele sabia qual que era a caixa postal do Chico, ele chegava lá e colocava a carta e assinava de um amigo seu. E assim foi, até que um dia a mãe do Geraldo falou para ele: ó, Geraldo, hoje você vai conhecer o Chico. Nós vamos lá para o centro e você vai conhecer o Chico. Quando ele chega, Chico olha para ele, abraça e fala: Geraldinho, né? Que era o apelido do Geraldo. Há quanto tempo? Por que, Geraldinho? Você tem duas coisas que você, de certa forma, me trouxe problemas, né? Aí ele perguntou: mas o que foi que eu fiz? Primeiro, por que você não assinava as cartas, Geraldinho? Você só colocava um amigo, né? E eu não sabia o nome desse amigo. E outra coisa, por que você não colocou o remetente para que eu pudesse te responder as cartas? Então, Chico tinha uma coisa que no Espiritismo a gente chama de presciência. O que é presciência? Ele conseguia antever fatos e situações, né? Então ele tinha esse dom de prever as coisas. E ele, numa dessas também, ele tinha uma facilidade telepática muito grande. E uma vez levaram uma pessoa na casa dele, e o Chico gostava de comer aquelas goiabadas cascão, né? Que era uma goiabada que vinha numa caixa. Então ele pegava, cortava um pedaço com um garfo, comia e depois
dá para as pessoas também. E um rapaz foi lá, e um rapaz assim, muito preocupado, né, com germes e com um monte de coisa. O Chico foi lá, estava cortando a goiabada, colocou na boca, cortou outro, o rapaz pensou, meu Deus, ele vai me dar essa goiaba, né? Essa goiaba que está num garfo que foi utilizado por ele, que está cheio de perdigoto, pensando um monte de coisa. Chico foi lá e deu a goiaba para ele, e ele comeu, e aí foram lá pro centro. Aí chegando lá no centro, e o rapaz todo preocupado, e ele olhou para ele assim, você viu só? Goiabada não mata ninguém, mesmo quando vem o garfo da boca de outro. Então o Chico tinha esses detalhes. Ele antevia, ele sabia o que você estava pensando, ele conseguia saber o que ia acontecer e ele ia, né, vivenciando essas situações, e era uma pessoa assim, muito divertida. Divaldo conta que uma das vezes que ele foi visitar o Chico lá em Pedro Leopoldo, Divaldo, isso nos anos 50, 60, Divaldo teve um problema sério na garganta, que estava perdendo a voz. Então ele chegou e o Chico falou, ô Divaldo, então hoje você vai fazer a nossa palestra. E o Divaldo falou, eu não posso nem falar, não. Minha garganta está um problema seríssimo e eu não consigo conversar, não consigo falar. Aí o Divaldo falou, então vem aqui, senta do meu lado, fica do meu lado. E aí passou a noite, passou a psicografia, tudo certinho. No final ele convidou o Divaldo e mais algumas pessoas, inclusive o viúvo da Meimei, né? Meimei, que era uma colaboradora que desencarnou cedo lá em Minas Gerais, e teve todo um trabalho feito com crianças. Bom, aí vão lá para casa do Chico. Chico lá, eles comem a broa de milho, tomam café, como ele sempre fazia, contava a história. Aí quando foi por volta de 4 horas da manhã, Chico chamou todos eles, foram para o quarto, Chico fechou todas as janelas, deixou tudo escuro, colocou Divaldo numa cadeira, né? E de repente Divaldo vê Sheila. Sheila, para quem não conhece, é o espírito de uma enfermeira que participou da Primeira Guerra Mundial, uma enfermeira alemã, e que ela tem um trabalho muito grande na espiritualidade, né? Principalmente nessa época, hoje as falanges de Bezerra de Menezes, que a gente fala tanto, né? O que são falanges? São grupos de espíritos dedicados à saúde, à medicina, que vêm juntos trabalhar para auxiliar em momentos difíceis. E tem também a falange de Sheila, que é uma dessas mentoras desse tipo de trabalho aqui na Terra. Então a Sheila se materializa na frente do Divaldo e ela olha para Divaldo e fala, olha, vai doer. E ele olhou assim, e muito. Então ele pede para o Divaldo abrir a boca, e ele pega um aparelhinho, uma pequena luz na ponta, isso estou falando dos anos 50, início dos anos 60, coloca na garganta, e o Divaldo disse que ele deu um grito terrível, mas ninguém do quarto acordou. Ela tirou e novamente colocou um outro grito, né? O discador foi enorme. Depois daquilo, Divaldo nunca mais teve problema com a garganta, né? E quando ele olhou, Chico estava como se estivesse dormindo, todo mundo estivesse dormindo, mas estava em transe, porque eles auxiliaram com o ectoplasma a materialização do espírito. Um dia eu vou explicar para você a questão da materialização. Mas o espírito foi materializado graças ao ectoplasma daquelas pessoas que estavam ali, e ele pôde ajudar o Divaldo, né? Olha só as quantidades de histórias que a gente tem do Chico. E tem uma historinha que eu peguei aqui, vou até ler para vocês, que é a história da cruz de ouro e da cruz de palha. Então a história é mais ou menos o seguinte. Alguns membros da Juventude Espírita do Distrito Federal e de Belo Horizonte visitavam o Chico, né, antes de começar a sessão no Centro Luiz Gonzaga, o centro que ele montou lá em Uberaba. Palestrava animadamente sobre o assunto da doutrina e a tarefa, né, destinada aos moços espíritas. Uma jovem inteligente, desejando orientação e estímulo, colocou o Chico a par de uma dificuldade encontrada
dificuldades encontradas para vencerem o pessimismo de uns e a quietude e a compreensão de muitos. Poucos queriam trabalho sacrificial, testemunhador, né, do roteiro evangélico, que estava a exigir dos homens uma vida limpa, correta, vestida de abnegação e renúncia. Desejavam colher sem semear. Chico ouviu, considerou e falou assim, né? O trabalho das juventudes com Jesus tem que ser mesmo diferente. Sua missão será muito difícil e por isso gloriosa. E recebe de Emmanuel nessa hora essa elucidação envolvida na roupagem pobre do nosso pensamento. Então a história é o seguinte: existe, né, a cruz de ouro e a cruz de palha, simbolizando as nossas tarefas. A de ouro, a mais procurada, pertence aos que querem brilhar, ver seus nomes nos jornais, citados, apontados, elogiados como beneméritos. Querem a simpatia e o bom conceito. Se tomam parte de alguma instituição, desejam nela os lugares de mando e de evidência. Querem cargos e não encargos. A de palha é menos procurada. No entanto, pertence aos que trabalham como as abelhas, escondidamente em silêncio. Lutam e caminham com humildade, na certeza de que por muito que façam, mas poderiam mais fazer. Não se ensoberbecem dos triunfos. Antes se estimulam e se defendem com oração e vigilância, sentindo a responsabilidade que assumiram como chamados por Jesus. A tarefa é diferente. Entendem a serventia das mãos e dos pés, dos olhos e da mente, do coração, enfim, colocando o amor e a humildade em seus atos, os serviços que realizam. Então olha só as lições que eles traziam, né? Então essa cruz de ouro é aquela, né, de ostentação, de status. E a cruz de palha é do trabalho duro, do trabalho realmente na seara do Cristo, na seara do Evangelho, no auxílio das pessoas. Então a gente precisa entender qual cruz a gente quer ter no peito, essa cruz de ouro ou a cruz de palha. Então o Chico tinha essas tiradas, esses ensinamentos que eram muito edificantes, né, interessantes. E ele dava demonstração sempre de auxílio, de ajuda. Ele tinha um hábito, né, como eu disse, de levar as pessoas na casa dele, depois do trabalho no Centro Luiz Gonzaga, para conversar, para tomar um café, para comer um queijo, para comer uma goiabada. Então ele gostava muito de conversar, ele gostava muito de contar causos, muito de contar histórias. Então o Chico era isso, o Chico era um personagem que, apesar de todas as dores e sofrimentos, Chico chegava a tomar uma quantidade enorme de comprimidos, né, para se manter até os 92 anos. Ele tinha dificuldades de saúde muito grandes, né? Mas ele nunca perdeu a alegria de viver. Ele nunca perdeu a alegria mesmo enfrentando as dores, enfrentando as dificuldades, enfrentando todas as situações mais difíceis que a vida trazia para ele. Tanto quando ele passou a situação, né, famosa da edição Cruzeiro, que veio 2 repórteres de São Paulo tentando, vamos dizer assim, provar que Chico era falso, né? Que ele era um charlatão. Então eles vêm lá para o centro, ficam uns dias com ele, ficam conversando e passando por estrangeiros, vêm para São Paulo, acreditando que Chico não tinha percebido que eles estavam tentando enganar, e dá um evangelho para cada um, né? E nesse evangelho ele faz uma dedicatória no nome verdadeiro deles. Então, quando eles vêm para São Paulo e começam a escrever, um dos repórteres, né, volta para a redação e fala para o outro: você pegou o livro que Chico te deu? Falou: não, né? Então pega. Estava dentro da gaveta, abriu, agora abre e dá uma olhada na dedicatória.
E quando abriu, estava lá, né, o nome dele. E aí eles fizeram, né, uma outra, tiveram que fazer a revista contando a história do Chico. A vida de médium, a vida de fazer o bem, não é uma vida fácil. Como o próprio texto disse aqui, não é porque você trabalha para o bem que as coisas vão ser fáceis, vão ser tranquilas, que as coisas vão acontecer. Muito pelo contrário, vão ser muito difíceis, né? Vão ser muito carregada de problemas, de dificuldades. E cabe ao ceareiro, né? Aquela pessoa que está com essa missão, trabalhar para que isso seja melhor. Toda semana, quando a gente senta aqui, se reúne para fazer esse curso preparatório. O que é o curso preparatório? É trazer algumas informações, não é encharcar, inundar de informações, mas trazer algumas informações que podem ser úteis para vocês entenderem o que é o Espiritismo, o que essa doutrina prega, qual o tipo de trabalho que ela desempenha na sociedade, no mundo que a gente vive. E a gente vai ter no meio espírita, né, exemplos dos mais variados, como Chico, como o Divaldo, Ivone Pereira, vamos ter Peixotinho, a gente vai ter Bezerra de Menezes, vai ter Eurípides Barzanufo, sabe, vai ter o Batuíra, vai ter vários nomes que trabalharam muito, né? Jerônimo Mendonça, que são pessoas que passaram por dificuldades enormes em suas vidas, né? Foram para que o Espiritismo fosse encarado hoje como um segmento religioso respeitável, né? Onde as pessoas entendem que o espírito é um ser correto, procura ser o mais correto possível, o mais honesto possível. Para quê? Né? Para que ele possa realmente ajudar, e ajudar de fato as pessoas. O trabalho do espírito é um trabalho de caridade, de fraternidade, de autoconhecimento, de reforma íntima, de compreender as dificuldades que a vida nos traz e da forma com que ela nos traz, e fazer também com que a gente compreenda as mazelas do dia a dia. Então hoje eu quis trazer para vocês essa introdução ao Chico, né, contar essas pequenas histórias do Chico, para que vocês tenham ideia, né, que não é fácil, que é difícil você seguir o caminho do bem, que não é que não seja para qualquer um, é para todo mundo, mas nem todos estão dispostos a arcar com o peso e com o pulso dessa vida de benemérito, de auxiliar o próximo, de ajudar o próximo, né? E Chico foi um exemplo. A gente vai ter vários e vários exemplos de baluartes do Espiritismo no Brasil, com as suas dificuldades, com seus problemas, e como eles lutaram para que hoje a gente tenha condições de professar a nossa fé, o nosso entendimento sobre o mundo de uma maneira livre, né? De uma maneira respeitável. Então o que eu queria trazer para vocês hoje, não vou me alongar muito, né? Mas é isso. Outra coisa que eu queria passar para vocês, pessoal, é o seguinte, né? A casa ela vai voltar a abrir somente com autorização da federação. O pessoal teve uma reunião com a diretoria da federação e por orientação da espiritualidade, eles pediram que não fosse aberto as casas agora, né? Fica a critério, é claro, dos dirigentes, mas nós vamos seguir essa orientação da espiritualidade e nós vamos retornar às nossas atividades na hora que os nossos amigos da espiritualidade falarem, podem abrir, né? Ainda não é momento, ainda algumas coisas precisam ficar mais claras, né? Ficar mais resolvidas. Sendo feito isso, a gente vai voltar e vamos poder nos encontrar. Mas por enquanto, nós vamos continuar nos encontrando através da internet, né? Eu não estou conseguindo visualizar vocês aqui.
Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma colocação, deixa lá nos comentários, aí eu vou responder no comentário. Para alguns eu vou responder no WhatsApp, que eu tenho vocês no WhatsApp, né? Vou pedir para vocês compartilharem com as pessoas que se interessem, né? Porque eu sei que hoje não é um dia para que todo mundo assiste, porque ele é muito claro e objetivo para quem tem interesses com a doutrina espírita, né? Mas é aberto a todos, então divulguem esse vídeo nas suas páginas, divulguem esses vídeos com seus amigos que queiram, né, conhecer um pouquinho mais de Chico. Eu fiz só uma pequena introdução, porque Chico são 92 anos de histórias, né, encarnado. Ele, em vida, ele publicou 427 livros. Após o seu desencarne, já há catalogado cerca de 497 livros psicografados da seara do Chico. Então é um material muito, né, muito grande, né? Então a gente precisa trabalhar essas informações, tudo isso. Então, muito obrigado por vocês terem vindo, me acompanhado hoje. Foi muito bom ter vocês aqui, né? O Dimas, a Eunice, a Zineide, a Cristiane, a Maria Campos, a Dona Jaci, e quem mais é que entrou que eu não consegui visualizar, né? Mas depois eu vou mandar o meu agradecimento a todos vocês. E vamos encerrar essa nossa reunião de hoje fazendo uma prece, uma vibração, uma prece, elevando os nossos pensamentos à espiritualidade maior, pedindo que a gente tenha, através da imagem do Cristo, a proteção e a orientação para esses dias que estamos vivendo, que sejamos protegidos, guiados e orientados a cada dia, para que possamos superar todas as adversidades que venham ao nosso caminho. E agradecer a Deus, a espiritualidade maior, aos nossos mentores, à classe espiritual que está sempre conosco, aos nossos amigos da classe espiritual que vieram aqui hoje compartilhar conosco esse momento, né? E para encerrar esse aqui de agradecimento, Chico recebeu de Emmanuel a frase: isso vai passar, né? Num problema, na situação difícil que ele estava passando, e ele vê essa frase: isso vai passar, isso também vai passar. Então, isso também vai passar e nós vamos superar. Graças a Deus e a Jesus. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Muito obrigado por vocês terem participado. Vocês fazem parte do meu coração, da minha alegria de viver. Tá? Na quinta-feira nós vamos estar de volta com o Evangelho no Lar. E espero ter o prazer de vocês aqui na minha casa, participando desse Evangelho. Fiquem com Deus, tenham uma ótima noite, que Deus nos abençoe grandemente. Que assim seja.